O Dr. Alistair Humphrey, um astrofísico experiente conhecido por sua abordagem meticulosa à análise de dados no prestigiado Instituto de Estudos Cósmicos, viu-se fixamente olhando os fluxos de dados iniciais do sucessor do telescópio Event Horizon, o Observatório Cronos. Diferentemente da esperada sinfonia caótica do cosmos primordial, os tênues sussurros da radiação cósmica de fundo em micro-ondas pontuados pelo ocasional e indistinto murmúrio de estruturas galácticas nascentes, uma região particular do espaço-tempo. Datando de meros 480 milhões de anos após o Big Bang, apresentou uma inquietante sensação de ordem. Dentro desta época primordial, uma entidade galáctica distinta, longe das manchas disformes previstas pelos modelos atuais, revelou-se com um grau quase perturbador de coerência estrutural. Seus braços espirais, embora tênues, possuíam uma simetria discernível, e o bojo central sugeria um nível de maturidade estelar que enviou arrepios de descrença pela espinha de Alistair. Ele recostou-se em sua cadeira ergonômica, a projeção holográfica da antiga galáxia cintilando na câmara de análise levemente iluminada. Um testemunho silencioso de um universo muito mais precoce do que jamais imaginaram. Isso não era apenas uma anomalia. Era uma potencial mudança de paradigma prestes a acontecer. Está gostando do conteúdo? Curta e se inscreva no canal. Impulsionados por um profundo senso de curiosidade científica, Alistair e sua equipe internacional embarcaram em uma análise exaustiva das assinaturas espectrais emanadas desta enigmática galáxia antiga, que eles batizaram de Projeto Gênese Prime. Os dados, cuidadosamente extraídos da tênue luz que havia atravessado bilhões de anos-luz, pintavam um quadro que era nada menos que revolucionário. As impressões digitais espectrais revelaram uma abundância sem precedentes de elementos pesados, não apenas traços indicativos da nucleossíntese estelar inicial, mas concentrações substanciais de carbono, oxigênio, silício e até metais mais pesados como o ferro. De acordo com as linhas do tempo estabelecidas da evolução química cósmica, tal riqueza elementar deveria ter exigido múltiplas gerações de estrelas massivas, passando por supernovas, um processo que se pensava desenrolar-se ao longo de bilhões de anos. No entanto, lá estava, florescendo em uma galáxia que havia coalescido em um mero piscar de olhos em termos cósmicos após o nascimento do universo. A própria maturidade química de Gênese Prime sugeria um mal-entendido fundamental dos processos que governam o universo primordial, indicando uma taxa incrivelmente rápida de formação e morte estelar precoce, ou talvez até mesmo fenômenos astrofísicos exóticos ainda a serem concebidos. Além disso, a luminosidade da galáxia sugeria uma população estelar muito mais massiva e evoluída do que qualquer modelo teórico poderia atualmente acomodar para uma época tão inicial. Está gostando do conteúdo? Curta e se inscreva no canal. À medida que o Observatório Cronos continuava suas observações, capturando imagens cada vez mais detalhadas de Gênese Prime, a morfologia da galáxia revelou uma história complexa e dinâmica. A presença de múltiplas populações estelares distintas, juntamente com sutis caudas de maré estendendo-se profundamente no meio intergaláctico, sugeria fortemente uma série de eventos significativos de fusão em sua vida inicial. A região central exibia um peculiar núcleo duplo, um sinal revelador de duas protogaláxias substanciais que haviam colidido e iniciado um processo de fusão. No entanto, a velocidade com que essas fusões devem ter ocorrido para produzir uma galáxia tão massiva e bem estruturada tão cedo na história cósmica apresentava um significativo obstáculo teórico. Os modelos atuais de formação hierárquica de estruturas previam uma montagem mais gradual de galáxias, com estruturas menores se agregando ao longo de vastas escalas de tempo. Gênese Prime
parecia desafiar esse paradigma, sugerindo um período de interações gravitacionais rápidas e intensas no universo primordial, potencialmente impulsionadas por densidades mais altas de matéria primordial ou pela influência de halos massivos de matéria escura que coalesceram muito mais rápido do que o previsto. As implicações para a compreensão da distribuição inicial da matéria e das sementes da formação de galáxias eram profundas, sugerindo que o universo primordial poderia ter sido um ambiente muito mais violento e dinâmico do que se imaginava anteriormente. Está gostando do conteúdo? Curta e se inscreva no canal. Análises espectroscópicas adicionais de Gênese Prime revelaram outra descoberta surpreendente: a presença de uma população significativa de estrelas relativamente velhas e ricas em metais, coexistindo com estrelas mais jovens e luminosas. Isso desafiou o modelo predominante de formação de galáxias iniciais, que tipicamente previa um processo sequencial onde as galáxias primitivas eram dominadas por estrelas jovens e pobres em metais das primeiras gerações. A existência de estrelas mais velhas e quimicamente enriquecidas em uma galáxia tão antiga implicava que a formação estelar deve ter começado muito antes e prosseguido a um ritmo muito mais rápido do que se teorizava anteriormente. Sugeria que as primeiras estrelas, as enigmáticas estrelas da população terrestre, poderiam ter se formado e evoluído através de seus ciclos de vida incrivelmente rápido, enriquecendo o gás primordial com elementos pesados em um período de tempo notavelmente curto. Esse enriquecimento químico precoce teria então aberto caminho para a formação de gerações subsequentes de estrelas, levando a população estelar inesperadamente madura observada em Gênese Prime. As implicações para a compreensão da natureza e da vida útil das primeiras estrelas, bem como dos mecanismos de enriquecimento químico precoce, eram significativas, potencialmente exigindo uma revisão fundamental de nossa compreensão da evolução estelar nas condições extremas do universo primordial. Está gostando do conteúdo? Curta e se inscreva no canal. A evidência cumulativa do projeto Gênese Prime enviou ondas de choque pela comunidade da astrofísica, forçando uma reavaliação fundamental de teorias cosmológicas de longa data. A existência da galáxia, sua surpreendente maturidade, sua rápida montagem e sua população estelar inesperadamente evoluída apontavam para um universo muito mais complexo e dinâmico em sua infância do que o modelo cosmológico padrão atualmente descreve. Essas descobertas ampliaram as tensões existentes dentro da cosmologia, particularmente a tensão de Hubble e a tensão S8, sugerindo que nossa compreensão da taxa de expansão do universo e da distribuição da matéria pode estar incompleta ou mesmo fundamentalmente falha. Os sussurros do alvorecer do tempo, antes considerados tênues e indistintos, agora ecoavam com uma clareza que exigia uma nova narrativa. Talvez nossas concepções de matéria escura e energia escura precisassem de refinamento, ou talvez princípios físicos inteiramente novos estivessem em jogo nos primeiros momentos do universo. O vislumbre do Observatório Cronos no berçário cósmico não apenas revelou uma galáxia infantil surpreendente, mas também abriu uma nova era de descoberta, uma que prometia remodelar nossa compreensão das origens e da evolução do universo, instigando os cientistas a abraçar o desconhecido e embarcar em uma busca para desvendar os segredos mais profundos da gênese cósmica. Obrigado por assistir. Fique ligado para mais revelações inovadoras das fronteiras da exploração cósmica.